Bem-vindos à Mindala Televisão. Temos como convidado hoje o Rogério Duarte, que é professor de História há mais de 36 anos, e vamos falar sobre a prática educativa no século XXI, que desafios, que novas propostas podemos trazer para a nossa educação, Rogério. Antes de mais, obrigada por aceitar o nosso convite. Então, que propostas nos traz a nova educação? O século XXI traz novos desafios à sociedade, à humanidade em geral, o que significa que precisa de novos cidadãos. E a cidadania prepara-se e começa na escola. E não podemos ensinar uma qualidade de cidadania aos alunos na escola diferente daquela que esperamos que eles desempenhem na sociedade. A cidadania, por definição, é participativa e supõe que cada cidadão se assuma a si próprio, ouse definir e proclamar a sua voz. E a escola ainda não tem essa capacidade de preparação. Ainda hoje, a prática letiva é muito modelada pelo ensino teórico, pelo ensino em que o aluno é um mero receptor dos conteúdos que lhe são projetados e que ele tem que replicar na forma de testes ou exames. E o que se espera hoje é que a escola não necessariamente faça o pino, mas reajuste a prática letiva para abrir um espaço para que o aluno se sinta cidadão e seja habilitado em competência para isso. Para isso, o modelo de aulas e de propostas letivas tem que radicalmente mudar. E um dos conceitos que tem necessariamente que mudar é o conceito de sala de aula. A sala de aula tem que se expandir não só dentro do quadro formal da sala de aula clássica, mas para fora dessa mesma sala de aula, o que não quer dizer que se tenha saído da escola. É importante que os alunos venham para a rua, que os alunos percebam que o que é para aprender na escola, na sala de aula, é para depois implementar em qualquer sítio onde estejam. E que sala de aula é qualquer espaço de aprendizagem. Pode ser a esplanada de um café, pode ser deitado na relva, pode ser em qualquer lado. E que os valores dessa sala de aula são válidos quer na sala de aula formal, quer na esplanada do café. Do respeito, do proclamar a sua voz, do escutar o outro. Além disso, as práticas letivas devem cada vez mais guiar-se pela ousadia, por não ter medo de fazer novas experiências, de permitir que os alunos tragam propostas novas, que eles se movimentem, que eles sejam ensinados a errar, que eles sejam provocados para errar e para que eles aprendam a errar e que não tenham medo de errar, que provoquem o próprio erro. E depois, sabendo que um erro foi apenas uma tentativa que ainda não deu certo e que ajudou a que a próxima tentativa seja muito mais afinada. Quando um jogador de futebol manda a bola ao lado, ele recupera posição e volta a investir, tentando desta vez afinar mais a pontaria. E ninguém deixou de jogar futebol por mandar bolas ao lado. Ninguém deixou de jogar basquete por não acertar no cesto. Recupera-se posição e volta-se, só que melhor e melhor e melhor. E é este espírito que é importante promover nos alunos para que eles não continuem a ser, em pleno século XXI, em plena era digital, apenas replicadores de conhecimento de validade muito duvidosa, porque os velhos programas, os velhos conteúdos estão cada vez mais arcaicos, já não servem e, por muito que o aluno aprenda mesmo em termos de um curso universitário, o conhecimento que lhe deu o diploma não é necessariamente válido já no dia a seguir. Porque a velocidade e o volume de novos conteúdos, de novos textos, é tão intenso que hoje em dia temos que preparar os alunos cada vez mais para lidar em tempo real com novas aprendizagens, seja em fóruns, seja em páginas de internet, seja em revistas especializadas, seja na interação no local de trabalho. E essa capacidade de diálogo, de interação, essa cidadania
de prática, de intervenção, que é cada vez mais necessário promover nos alunos. É evidente que lhe temos de dar conteúdos, mas conteúdos que servem de estrutura, mas não servem de garantia para o futuro. Então temos que também ensiná-los a procurar com eficácia a informação que lhe faz falta. Nos meus testes, se um teste tem 1 hora, 40 minutos é em modo clássico, 20 minutos o aluno tem acesso ao manual. Para quê? Para ir buscar aquela informação fina, datas, nomes, etc., que não há interesse nenhum em estar a tentar memorizar à força. O que importa é que ele se prepare para fazer a parte do teste que consegue e depois ser capaz de rapidamente ir buscar o que lhe falta. Que é o que, por muita formação que ele tenha a nível universitário, ele vai sempre precisar de consultar manuais, outros textos de referência, etc. Então é importante que a universidade e o sistema de ensino, no conjunto, lhe dê essa base estruturante de conteúdos, de conceitos, e depois que o habilite também a ir rapidamente e com eficácia buscar de forma correta a informação que é necessária para o projeto que está em curso. Portanto, e estas coisas são apenas algumas das muitas que a escola tem que promover hoje. A escola tem que sair da ideia de que é a única guardiã do conhecimento e que o conhecimento que promove é um conhecimento sagrado, muitas vezes intocável, não se questiona. E é uma escola que tem que se ela própria reajustar e fluir com o contexto de todos os contextos de aprendizagens profissionais, na área lúdica e tudo mais, para que o aluno, quando saia da escola, não sinta nenhum sobressalto. Isso seria o ideal. Que o aluno, quando entrasse, digamos, no mundo real do trabalho, da relação com o outro, do projeto pessoal, etc., não sentisse que está a sair de um mundo completamente alheio àquilo que vai encontrar. Que o mundo de onde saiu foi a preparação, foi o elevador que o levou ao andar certo, onde ele só tem que esticar o pé para estar em piso seguro. É só isso. Como é que tu achas que se sente um aluno nas condições atuais de ensino? O aluno sente-se, de alguma forma, empacotado, sente-se bloqueado e sente que a sua voz não conta absolutamente para nada. É essa a tua experiência? Sim, do que eu vou escutando dos alunos, que ele é apenas um consumidor passivo de conteúdos que muitas vezes não lhe interessam nada e que são passados de uma forma nada apelativa, de uma forma em que é mais do mesmo, em que, desde que ele entrou na escola, sempre foi a mesma. O professor fala, tu ouves, tiras apontamentos e depois fazes o teste. E não questionas o conhecimento, apenas tens de ser um replicador, ou seja, de memória. O resto. Ora, só que isto não reverte em cidadania crítica, participativa, ousada, em que passamos a ouvir vozes discordantes, mas uma discordância que é paradoxal, porque ela depois vai enriquecer a concordância. Porque quando no fim, depois de tanta voz discordante, vamos concordar, a nossa concordância é muito mais rica. E não é uma não é obrigada, não é? Exato. E não é uma concordância monocórdica, em que apenas abanamos com a cabeça, há alguém que é iluminado e nós dizemos que sim, ou por medo, ou por conveniência, ou porque também não nos queremos chatear. E, no entanto, as coisas irão perpetuar-se, irão manter-se no mesmo registro. Porque não foram ensinados a dizer a sua voz. Portanto, e é nesse sentido que a escola também tem que abrir espaço para debates, para permitir que cada aluno ouse dizer a sua voz, e em que, mais uma vez, não há erro. É a perspectiva dele. Se ele está a ver de um ângulo, se ele está a ver um carro de baixo, é natural que ele vá descrever o canto de escape e o que está a ver de baixo do carro. O outro que está a ver o capô vai falar do capô, não falará do canto de escape porque não o vê, e é nesse sentido que depois dessa complementaridade de perspectivas e vozes que iremos aproximar-nos muito mais daquilo que será efetivamente um carro. E porquê é que custa tanto aos professores dar esta liberdade aos alunos? Porque os professores foram formatados neste mesmo modelo. E eles estão a fazer isso de boa fé.
Eles estão a dar o melhor que conseguem ver. Só que há algo estranho. Os alunos não compram, ou compram cada vez menos, esse modelo. Então evadem-se. Estão distraídos, fazem apenas o mínimo possível para passar, e que é estudar na véspera do teste, porque o resto do tempo não lhe interessou nada aquilo. Então eles dão uma corridinha na véspera do teste, se deu para ter a nota mínima que precisavam, então voltam a desligar e quando for o próximo teste dão mais uma corridinha. O pior é que não aprendem nada. E mais do que não aprendem nada, não aprendem a aprender e não aprendem a gostar de aprender. E é por isso que depois, em termos de formação de adultos, há tão pouca adesão. Porque os adultos que foram jovens ficaram com uma ideia de escola completamente desinteressante e desmotivadora. Ou nada motivadora. Nada apelativa. E isto, em termos coletivos, tem um impacto brutal num país. Em todas as áreas. Na área cívica, na área profissional, na área cultural, porque depois as pessoas não leem, as pessoas não apreciam o cinema, não apreciam o teatro. E então, quem produz teatro parece quase que alguém que não reconhecido, parece que é um marginal, parece que está a fazer uma coisa para uma minoria, para uma elite. E é uma elite dos que apreciam, quando poderia ser algo muito mais divulgado, como o cinema, como a leitura, como a intervenção cultural, e que fazem o nosso país um país tão pobre, exatamente porque a escola, que assumiu a missão social de preparar os cidadãos nestas áreas e outras, o cumpre ainda num modo que muitas vezes é perfeitamente medieval ainda. Magister dixit. O mestre diz, o aluno concorda e replica, e o mestre verifica se ele replica exatamente como o mestre disse. Então ele diz exatamente igual, é um grande aluno, tem 20. Só que espírito crítico, 0. Voz pessoal, 0, etc, etc. É isso que eu te ia perguntar, Rogério. E aqueles alunos que tiram até excelentes notas, isso significa que eles já gostam de estudar ou muitas vezes está ali escondido uma pressão que os pais exercem para as boas notas, para conseguir um bom trabalho e na verdade não são eles próprios? As boas notas podem ser lidas em todos os aspectos. Por um lado, dos raros alunos que de facto são apaixonados por aprender e são quase, paradoxalmente mais uma vez, autodidatas numa escola, porque é do esforço extra deles, do interesse extra que a escola não, que vem dentro, que se entusiasmam, se procuram e de facto obtêm essas boas notas. Os outros são alunos que simplesmente memorizam, são trabalhadores, muitas vezes por pressão dos pais, concordo plenamente, e que memorizam, são alunos cumpridores, obedientes, mas que se lhe colocarem uma questão para fazerem um juízo sobre o texto que memorizaram, eles ficam presos e ficam com um olhar vazio. O que é que estás a perguntar? Não faz sentido nenhum, porque eles não compreenderam, eles não conseguem apropriar-se desse conhecimento e fazer com que ele seja um elemento transformador e mobilizador na vida deles, em favor de projeto pessoal e de contributo para a sociedade. O que é que precisava de acontecer a nível institucional, se calhar, a nível de formação, não sei, para que acontecesse uma transformação social nesse aspecto em Portugal? A aposta essencial seria na formação. A formação devia ser encarada como prioridade número 1, porque hoje em dia há conhecimentos verdadeiramente extraordinários e verdadeiramente transformadores, só que estão muito longe do cotidiano dos professores. Os professores têm uma carga horária brutal, na escola e em casa,
tem uma componente burocrática devastadora, que lhes esgota as energias, que os desfoca, e os professores não têm tempo nem condição para estar a par do que hoje acontece numa neurociência e noutras áreas da psicologia e da própria educação a nível mundial. E até motivacional, se calhar, exatamente, dos alunos. exatamente. Portanto, em termos dessas competências de motivação, e os professores replicam, lá está, o velho modelo que aprenderam na escola primária há 40, 50 anos. E estão a formar alunos que irão replicar o mesmo, porque aqueles que querem ser professores, se não tiverem a capacidade de sair fora da caixa, vão replicar este modelo, e daqui a 400 anos estamos a ver os alunos sentadinhos, arrumadinhos, a ouvir um professor, a dar a matéria de boa fé, naturalmente, e a esperar que os alunos tirem uma boa nota no teste, sem compreender, sem juízo crítico, sem apropriação desse conhecimento, e sem fazer com que elas revertam em projeto e enriquecimento pessoal e de intervenção. Até porque eu falo da minha experiência pessoal, eu não me lembro a maior parte da que estudei em História da minha infância. Claro. Ou seja, eu memorizei naquele momento, inclusive na faculdade, eu tive uma cadeiras de História, mas a verdade é que ficam-me várias ideias de movimentos, como o iluminismo, enfim, que eu tive que estudar, mas a maior parte dos conceitos, a matéria em si, eu esqueci. Claro. E ainda este ano, quando fiz a avaliação diagnóstica com os alunos, eu sentia-me em alguns momentos completamente herético, porque estava a falar de coisas que foram dadas nas aulas e que eles diziam que não tinham dado. Ou seja, é apenas aquele post-it para o teste, e depois o post-it cai e não fica nada. Agora, passar anos e anos na escola e depois no fim não levar nada, é um desperdício de recursos em termos economicistas, porque o valor final que se obtém desse investimento é residual, para não dizer muitas vezes quase nulo. E é só no mundo profissional que depois que eles vão aprender, mas vão começar quase de um zero e não vão acrescentar o valor que seria suposto trazer da escola. E não é apenas valor apenas em termos de conteúdos, é de cidadania laboral, em que eles ousam apresentar propostas na produção, nos serviços, em todo lado, sugestões, juízo crítico, e sem terem medo de se expor, sem terem medo de magoar alguém ou de melindrar alguém. Proclamam a sua voz e são ensinados na escola a fazê-lo com assertividade, com respeito, com sentido de escuta do outro, e essas competências são depois extensíveis a qualquer área da vida da pessoa e da comunidade. E é isso que a escola também tem que investir. Sair do casulo dos conteúdos e passar também para o casulo das competências relacionais, das competências de comunicação, sem as quais os conteúdos e os poucos conteúdos que ficam, nem esses serão capitalizados. Então, para que é que serve a escola? Da nossa conversa prévia, eu sei que tu vês nas crianças um mundo de potencialidades e gostava que tu nos falasses sobre isso. Os miúdos, e cada vez mais, quando chegam à escola, vêm plenos de recursos e de informação, para além do potencial natural que cada um traz. Há 50 anos, quando eu andava na escola, eu não tinha televisão em casa, não tinha livros, eu ia para a escola, o capital que levava era o meu capital natural, em termos de qualidades de aprendizagem, e o vocabulário pobre da família. Hoje em dia, os miúdos, quando vêm para a escola e quando saem da escola, continuam a ser bombardeados com informação de todo o tipo, quer em forma verbal, quer em forma de imagem, quer através de filmes, através de vídeos, através de jogos, através de conversas, através do que os pais falam, e eles trazem todo um capital de informação muito mais rico, mas que, se não for devidamente apropriado por eles,
não é aproveitado, não é capitalizado. Então a escola também tem que estar completamente de portas abertas para tudo isso e ser capaz de ver que o aluno, quando entra numa sala de aula, não tem que deixar tudo isso lá fora e sujeitar-se a um modelo em que ele tem apenas que ser um consumidor da informação que é dada e ele tem que replicá-la em mais nada. E então, esse potencial de criatividade, de inteligência, de comunicação, de ousadia que cada aluno traz, ele é amputado por esta escola. E o que a escola tem que fazer é ver que cada aluno traz em embrião todo um potencial que é inerente a qualquer ser humano, de inteligência, de motivação, de alegria, de ousadia, de força, de coragem, de vontade de participar, de vontade de chegar, de fazer, e que a escola deve escutar e, dentro das possibilidades, naturalmente, e das contingências do volume de alunos que também há por turma, ser capaz de dar voz a isso tudo e fazer com que os alunos sintam que o professor é alguém que está a caminhar ao lado deles e que os deixa experimentar, caminhar, ousar, e o professor vai sugerindo, não diz faz assim, diz de que forma é que tu gostarias de experimentar e que outras maneiras é que tu vês de lançar aos alunos e às crianças e aos jovens desafios para que eles próprios se escutem eles próprios e que cada um vá também aprendendo a identificar qual é a sua voz no meio das outras vozes e proclamar-se como poeta, se o for, como youtuber, como matemático, como cientista, como desportista, e ele sentir que a escola foi um elemento que ajudou a perceber isso e, mais do que a perceber, a ser capaz de conduzir isso em forma de projeto de vida. E esta escola ainda está muito longe de acontecer. É evidente que já vemos algumas experiências piloto, como por exemplo temos a Escola da Ponte, onde há um modelo que se aproxima muito disto, mas seria bom que se fosse estendendo, porque cada vez mais a sociedade atual é uma sociedade em que para toda a vida já foi há muito tempo embora. Hoje em dia pretende-se a capacidade de ser flexível, de estar à espera de se instalar numa carreira para toda a vida, comodamente, já foi há muito tempo. Agora, temos que habilitar os alunos para serem pessoas que não só são capazes de se ajustar à mudança, como também se tornam autónomos em termos de aprendizagem, são capazes de utilizar os recursos maravilhosos que existem na internet para se atualizarem, para estarem a par, lerem, participarem, entrarem em projetos, em voluntariados, ou seja, a escola ou promove isto, ou por omissão não permite que isto floresça nos alunos. E eles, quando saem da escola, como não encontraram a sua voz, vão ser mais funcionários obedientes ou revoltados, porque essa voz dentro deles nunca se cala, mas sem cumprir um projeto de vida que podia ser missão cumprida, podia ser produtivo para eles e para os outros. E de alegria, não? E de alegria. Muitas vezes é de frustração. Exatamente. E nós ainda andamos... E é lamentável que em pleno século XXI, com tanta informação que há, ainda continuemos a não ser capaz de ir aproveitando e rentabilizando e capitalizando todo esse... O que é preciso saber já está aí. Desde vídeos do YouTube, tutoriais, livros, revistas, filmes. A informação está aí. Há filmes extraordinários que incentivam a esta mudança na escola e que muitas vezes apresentam modelos e exemplos de como, muitas vezes em contextos pobres ou tremendamente desafiadores, houve ou escolas ou professores que conseguiram dar a volta. Mas eles não podem ser casos isolados. Eles têm que passar a ser a norma.
E aí acontece a transformação dessa E é isso que esperamos. escola. E é isso que esperamos. Porque a escola continua a ter um papel absolutamente decisivo na vida das pessoas. E por omissão, pelo que deixa de fazer ou pelo que faz, ela determina vidas. E vidas que são vidas em e na sociedade e para a sociedade e que tornam a sociedade mais rica ou mais pobre. E no fundo, a missão da escola é uma missão social. Então, a grande questão é, então, afinal de contas, que contas é que a escola está a dar da forma como cumpre essa missão social? E isso vê-se nos resultados do que vai produzindo. Agora, há que intervir a nível institucional, investir essencialmente na formação, fazer formação de formadores que fiquem devidamente habilitados a trazer todo o campo de conhecimento que se produz na neurociência e noutras áreas numa linguagem que seja vista pelos professores como execuível na prática letiva cotidiana. Não basta trazer modelos teóricos e agora apropriem-se disso e operacionalizem isso à vossa maneira. Não quer dizer que tem que haver um espaço para cada professor, de acordo com o seu estilo, cada disciplina, faça o reajuste. Mas tem que vir já, de alguma forma, uma linha. Um modelo. Porque no Chile, e não estou a falar de um país da União Europeia, já vão nas quintas ou sextas jornadas de neurociência aplicada à educação. E são jornadas brutais. E em Portugal, falar muitas vezes a professores de inteligência emocional, de neurociência, de neurodidática, etc., ainda parece que é uma heresia. É que eu não sei se tu eventualmente sentes isso, mas muitas vezes os professores não sentem esta missão social, na verdade. E parece que vão para a escola repetir também eles próprios um modelo e muitas vezes frustrados pela quantidade, se calhar, da burocracia, não é? Não sei se isso é causa, porque isso também não é motivo, se calhar, para se deixar levar por essa onda, não é? Acho que assim como há professores que se levam e conseguem fazer ainda assim um trabalho diferente, todos poderão conseguir, não é? Fazê-lo. A questão dos professores começa logo na formação inicial. Quando alguém se propõe fazer formação para vir a ensinar, independentemente do curso que ele frequentar, seria desejável que desde o início houvesse uma componente de formação que o capacitasse e desse ferramentas e conceitos para ele poder intervir na prática letiva. Se um professor, como eu, tira um curso de História e é colocado à frente de uma turma sem uma capacitação, uma formação sobre metodologias de aprendizagem, sobre metodologias de motivação ou de intervenção, modos de conduzir a aula em termos mais dinâmicos, esse professor vai replicar aquilo que aprendeu quando esteve na escola. E se ele vem de uma escola que ainda, em muitos aspectos, é medieval, que é aquele formato, estamos sentados o dia inteiro a olhar para um professor que vai debitando conhecimento e que nós temos que replicar, esse professor tendencialmente irá fazer isso. E depois, se um professor... Desculpa interromper-te. Até porque a própria escola, se calhar, ou a direção, não permite que o professor saia demasiadas vezes fora da sala. Sim. Mas isso é outra questão. Okay. O professor tem plena liberdade, estou a falar do meu caso, para dar a aula onde entender e como entender. A questão é que o professor, se lhe aparece alguém da direção ou uma inspeção, ele tem que estar preparado para apresentar
a fundamentação científica do que está a fazer, o enquadramento curricular e o enquadramento legal. Que é possível E sou professor. com essa flexibilidade. E é possível, porque eu faço. Eu dou aulas deitado na relva, eu dou aulas cá fora, eu dou aulas em que, na implementação de certos métodos, utilizo micado, cartas, e pode entrar um inspetor ou uma inspetora, e eu não tenho qualquer receio, peço simplesmente que acompanhe o resto da aula e no fim apresento-lhe tudo. Porque eu sei que a mudança, e eu digo aos meus alunos, para transgredir sempre, mas transgredir sem agredir. E sem necessidade de tentar mostrar um protagonismo qualquer. Eu quero uma transgressão que gere mudança, mas uma mudança que respeite a lei, que respeite as hierarquias e que honre aquilo que eu quero promover e que acrescente valor. É uma transgressão para avançar. Para isso, temos que investir na competência e quando alguém nos pede contas, porque nós estamos enquadrados num sistema, numa instituição que tem as suas linhas, as suas metas e que tem todo o direito a pedir-nos contas na forma como estamos a fazer o nosso desempenho. E está do nosso lado a responsabilidade de apresentar a fundamentação quando queremos acrescentar valor ou promover a mudança, para que seja sentido que é uma mudança válida. Não é uma mudança meramente gratuita, ou porque está na moda, ou porque é um apetite, ou porque eu quero ser diferente, simplesmente de uma rebeldia estéril, que não acrescenta nada. Portanto, é nesse sentido que a mudança pode acontecer. Agora, não podemos estar à espera que ela vá acontecer só porque nesta escola há um professor avulso que faz uma coisa diferente, noutra, e depois noutra e noutra. Isto já tem que passar essa fase, tem que passar para a fase institucional, na formação inicial de professores e também ver que os professores, ainda hoje, tenho colegas que fazem 200 km por dia para quantos os dias a casa. Ou porque estão colocados a 400, 500 km da mulher e dos filhos. E esperar que estas pessoas estejam numa condição ótima para estar disponíveis para a atualização, para se mobilizarem para novas ideias ou ser capaz de fazer a transformação interior, é muitas vezes quase pedir o impossível. No entanto, faça-se a mudança que se puder fazer. E se não se puder mudar tudo e todos, ou envolver todos na mudança, pelo menos que se tente começar e envolver o mais possível. E depois é o efeito bola de neve. Inevitavelmente, os alunos que agora forem formados nesse novo modelo, e quando eles vierem a ser professores, eles naturalmente, inevitavelmente, irão replicar esse modelo, tal como os velhos professores têm replicado tão fielmente e obedientemente o modelo em que foram educados. Isto é uma coisa, não é para amanhã. Para amanhã é o começar. Para amanhã é o começar. Para amanhã é o começar. Ou para hoje é o começar. Depois, agora, sabendo que começamos, é o efeito bola de neve e saber que, inevitavelmente, um dia atinge-se a massa crítica que faz com que a mudança se torne universal e toda a gente acha que é a coisa mais natural do mundo. Aquilo que há uns anos atrás era considerado uma heresia. Mas sempre foi assim em tudo. Sim. Rogério, também nos falavas há pouco sobre a Escola da Ponte, que é uma escola pública. Escola pública. Escola pública. O que acontece nesta escola e porque é que se permite um modelo diferente que não se replica noutras escolas? As outras escolas não estão proibidas de replicar o modelo da Escola da Ponte. A questão é que elas não conseguem fazer o golpe de rins para essa mudança. Então,
São os dirigentes. O que é que acontece aqui que as outras escolas não? É essencialmente os dirigentes. Porque eles é que têm o poder para Mudar a pedagogia. Para importar o modelo e ajustá-lo à sua escola, naturalmente. A Escola da Ponte é uma escola onde, essencialmente, os alunos têm que cumprir o programa tem que ser cumprido, eles estão submetidos aos exames nacionais, não há uma regra de exceção ou de isenção, mas a forma como as aulas são conduzidas, como cada aluno avança ao longo do currículo, é totalmente diferente. É ajustado ao ritmo de cada um, sabendo no fim que ele tem que atingir aquele objetivo. Porque esse não é negociável, porque é um objetivo institucional, tem a ver com os exames, tem a ver com a maneira como as validações, as avaliações formais e classificações estão estabelecidas. Isso não é negociável. Mas o espaço para chegar lá, e então a Escola da Ponte, já há muitos anos, que mostra, em termos de sucesso, que em termos de disciplina, etc., e as coisas são totalmente diferentes. Há muito menos casos em disciplina na Escola da Ponte. E em disciplina não se combate. E viabiliza-se. Porque se ninguém pega numa espada para combater a escuridão e retalhar lá as postas e depois metê-la num saco de plástico e meter no lixo. A escuridão é apenas a ausência da luz. Então promove a luz, que a escuridão inevitavelmente some. Os alunos motivados, os alunos que se sentem ouvidos, que sentem que a sua voz é válida, não têm espaço, deixam de ter espaço para a disciplina. E eu estou a falar do que sei, porque é o que acontece nas minhas aulas. Não há vagar para a indisciplina. Como uma pessoa que se cuida das suas emoções, da sua condição física, etc., deixa de ter espaço, ou o espaço torna-se residual para a doença. A doença é apenas a expressão, o grau de doença é apenas a expressão do grau de incúria para consigo próprio. Tal como a escuridão, ou o frio, é o grau de incúria que estamos a ter com a fogueira. Não estamos a pôr lenha, e inevitavelmente o frio chega-se e a escuridão. E não vamos apontar-lhe uma pistola. Vamos meter mais um pauzinho na lareira. É algo proativo. É positivo. É mobilizado a partir do melhor que há em nós. Há 500 anos, o grande dinamizador dos descobrimentos portugueses, o infante Dom Henrique, tinha 4 valores de referência para a sua vida. Que era o serviço do rei, que era o serviço de Deus, que era o proveito e era a alegria. Eu chamo isto a flor do infante porque estes 4 valores estão entrelaçados. O serviço de Deus deve ser feito com alegria, deve incluir o proveito e o serviço do rei. A alegria deve estar presente em todos os outros, como o proveito, porque o proveito, a dimensão material, é absolutamente necessária para depois mobilizar recursos para um bom serviço do rei, um bom serviço de Deus. Porque sem eles, sem navios, sem dinheiro para os navios, para os marinheiros, etc., não se pode avançar. Eu, na minha prática letiva, logo no início do ano, proponho aos alunos valores de referência aos documentos legais, o regulamento interno da escola, os diplomas legais, que naturalmente regulam a prática letiva, a relação na comunidade escolar, etc. Mas eu proponho aos alunos algo muito mais simples do contexto do regulamento interno da escola, que às vezes tem 200 ou 300
elementos miudinhos e que nenhum aluno vai querer saber. Então prefiro, de uma forma propositiva, apresentar um triângulo à imagem da flor do infante Henrique, em que são propostos 3 valores: o respeito, resultados e alegria. Sem respeito, se houver alegria, sem respeito, a alegria não vai existir. E os resultados podem acontecer, mas sem respeito. Resultados, se não houver alegria e respeito, também não interessam nada. Alegria, se existir sem resultados e respeito, que qualidade de alegria será? Só quando esses três estão entrelaçados, há respeito, resultados e alegria, e tudo isto está entrelaçado, então nós temos algo que nos une e algo em que é dito aos alunos que eles podem, e de alguma forma devem, apresentar todas as propostas que entenderem em favor de melhores resultados, de mais alegria ou de mais respeito. Se a um aluno ocorrer que, trazendo uma travesseira para a aula, isso vai reverter em melhores resultados, mais respeito e alegria, ok, vamos fazer o teste. E durante uma unidade de ensino, eles vão estar com uma travesseira na aula. No fim, validamos em termos de resultados, em termos do respeito que ocorreu e da alegria. Se os indicadores forem favoráveis, tragam a travesseira a partir daí. Porque estão mais confortáveis, estão mais descontraídos, não sei. Ou pode ser apenas a travesseira de estimação, não interessa. O que interessa é que nós, independentemente da forma que as coisas possam ter, passemos a mensagem de que há espaço para tudo na vida. Agora, esse espaço para tudo também tem que sujeitar-se a determinadas referências. E vamos conciliar uma coisa com a outra. A plenitude de possibilidades que podem ocorrer, para que uma aula corra melhor, para que haja melhores resultados, etc. Um método maluco, não interessa, é lá fora, é saltar à corda, não interessa. Saltar à corda, por que não? Vamos aprender a tabuada a saltar à corda. Vamos pegar na corda, mas meninos, 1, 2 vezes 2, 3. Saltamos à corda. Como podemos pegar num tambor e nos pauzinhos e aprender a tabuada em círculo com o tambor, porque não? Usar, rasgar os velhos formatos, fazer. Os meus alunos nunca sabem como é que vai ser a próxima aula. Ainda na última aula, o sumário foi escrito de uma forma original. O sumário era Revolução Agrícola, no século XVIII, era Revolução Agrícola. Arranjei uns pedaços de cartolina, mais ou menos assim, e em cada pedaço escrevi uma letra. Escrevi a palavra Revolução em pedaços de cartolina branca e Agrícola em pedaços de cartolina cor-de-rosa. Cheguei à aula, entreguei uma letra a cada aluno e depois disse: os alunos que tiverem cartolina branca vão ao quadro e vejam entre vocês qual é a palavra que está aí e depois apresentem-na. Agora os que têm a cartolina cor-de-rosa vão lá à frente, faz favor, vejam entre vocês qual é a palavra que está aí e apresentem-na. E temos o nosso sumário. E isto é uma coisinha de nada, mas que abre uma aula de forma diferente. Gera o inesperado, a surpresa, e abre o espírito da aula de outra forma. E passa a mensagem de que aqui há novidade, de que aqui há inesperado. E até diversão. E diversão. E há mobilização. Eu tenho que sair do meu lugar. O professor chega, estou sentado ali, só falta pôr a língua de fora. Mas não. O professor põe-nos logo a levantar, põe-nos logo a mover, põe-nos logo a interagir uns com os outros, a criar um desafio. Que palavra será? A criar um sobressalto. E, no entanto,
é alumínio, foram 2 folhas de cartolina. Mais uma ideia e mais a ousadia de levar ali logo. E surgiu-me de casa para a escola. Surgiu uma ideia, fui à reprografia, pedi 2 folhas de cartolina e fiz logo aquilo com o marcador, fiz aquilo na hora, uma tesoura, está feito. E são estas pequenas coisas, não tem que ser coisas com parada militar, com grandes encenações, que têm custos colossais, etc. A necessidade de dinheiro, e sobretudo de grande dinheiro, é a expressão de pequena ousadia, de pequena criatividade. É tentar com que através do dinheiro se compense aquilo que não vemos em nós. E muitas vezes não somos capazes de usar. Porque também não sabemos capazes de escutar em nós. Porque também fomos filhos de uma escola que não nos ensinou a escutar-nos. E não é isto que nós queremos passar aos nossos filhos. Nem aos filhos dos nossos filhos. Que se algo nós aprendemos com a escola que tivemos, em que deram-nos o melhor que também tinham para nos dar, mas esse melhor já não chega. Honramos esse melhor. Honramos quem nos deu tudo o que tinha com os recursos da época. Mas honramos ainda mais quando levamos isso mais longe. Porque o maior prazer de um professor é ver que o aluno foi para além daquilo que ele deu. Usou aquilo, honrou aquilo que ele deu, mas ainda conseguiu, e o professor fica feliz porque criou nesse aluno a vontade de crescer e não submeter-se e ficar limitado por um conhecimento que aprendeu há 20 anos e ele nunca passou daquele teto. E quando nós vemos um aluno a ir mais longe e sentimos de alguma forma com a provocação nobre que lhe fizemos de o chamar à voz dele, de querer que ele ousasse e fosse o melhor dele, então é fantástico. Vemos ali um ser humano a desabrochar e a ser o que se espera que seja um ser humano. Um ser criador da vida, ousado, louco, mas uma loucura boa, uma loucura que não pede licença muitas vezes, que vai à frente, que não tem medo de errar, de falhar, e que não está sempre a pedir licença. Vai porque sim. Porque os maus não pedem licença. Eu tenho um princípio que diz: como seria tão bom que os bons fossem tão bons a ser bons como os maus são tão bons a ser maus. É que os maus são mesmo bons a ser maus. Eles não pedem licença e vão em frente. E nós, muitas vezes somos os bonzinhos. Dá licença. Ai, não, agora não pode ser, então venho cá amanhã. E o mau, naturalmente, sempre entre aspas, já foi, já pegou na princesa e já a tem em casa. E o outro dá licença, volte cá amanhã. Posso pedir a mão da sua filha? Hoje não. Ou seja, é preciso também que esta, entre aspas, bondade, seja também corajosa e ousada. Não seja apenas uma bondadezinha que tem medo de incomodar, tem medo de furar o sistema, tem medo de ir mais longe, tem medo do parece mal e que está refém de tudo isto. Então a bondade desta bondade é tremendamente discutível. Perfeito, Rogério, muito obrigada por esta mensagem. Obrigado, que partilhaste aqui connosco. A todos vocês que nos seguem, já sabem, se gostaram deste vídeo, coloquem gosto, e se estas mensagens são transformadoras o suficientes para o mundo que deseja ver, não se esqueça de partilhar este vídeo nas suas redes sociais. Contamos com o vosso apoio. Até já!